Boa noite, pessoal. Meu nome é Felipe Silva Santos Morinelli, eu sou defensor público aqui do estado de São Paulo. Eu sou do 5º concurso, sempre atuei ao longo desses 6 anos de carreira na área civil e de família. Eu agradeço especificamente a Cris que intermediou o convite para eu vir aqui conversar um pouquinho com vocês. É a segunda oportunidade que eu tenho de expor assim, uma aula. A primeira oportunidade foi no primeiro módulo, que eu falei um pouco sobre direito de família e sucessões. E hoje o tema que foi sugerido é a ordem dos processos nos tribunais, entendido como uma grande temática. Assim, dentro desse campo a gente vai discutir um pouco sobre precedentes judiciais, teoria geral dos recursos, recursos em espécie. Basicamente são essas temáticas que a gente vai abordar entre hoje e amanhã. Eu sempre gosto de contar um pouquinho a minha história porque eu acho que pode incentivar um pouco. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter um curso similar a esse que vocês têm, eu com certeza teria me esforçado bastante para poder fazer, porque eu não pude fazer cursinho, eu estudava sempre por conta. Acho que um cursinho vale muito a pena e, pelo que eu percebi, vocês estão tendo aulas assim muito ricas, bem interessantes. Até já peço de antemão desculpa a vocês, porque, como eu disse, eu não sou acadêmico, eu tenho uma didática falha, mas eu tento compensar isso um pouco, me colocando à disposição sempre que vocês precisarem, e com o material escrito que eu vou enviar para vocês também por e-mail, tá? Especificamente da nossa matéria, que é processo civil, e pensando um pouquinho no modelo de prova da Defensoria aqui de São Paulo, talvez vocês já tenham ouvido isso de outros colegas, não sei se alguns pensam diferente, mas processo civil e processo penal, são duas disciplinas que têm peculiaridades na hora de estudar para a nossa prova aqui de São Paulo. Por quê? Porque é uma disciplina que basicamente vocês vão ser perguntados na primeira fase, que são 8 questões, e na prova oral. Porque a prova escrita é uma peça prática. Não vai ter uma pergunta doutrinária, tais quais as outras disciplinas têm, né? Geralmente são 2 perguntas dissertativas para você desenvolver. Processo civil e processo penal não tem isso, é uma peça prática. Então o estudo é muito mais focado para a primeira fase e para a fase oral. Dito isso, que eu acho que vocês têm que ter em mente, não recomendo, e eu não estudei assim, por doutrina pesada, processo civil e processo penal. Eu recomendo sim um código de processo, ainda mais porque a legislação é nova, as questões doutrinárias ainda estão nascendo, não tem nada muito pacificado, tem artigos de doutrinadores a respeito de algumas temáticas mais problemáticas, mas no geral o que o examinador vai perguntar é o texto da lei e principalmente o que os tribunais decidem sobre o texto da lei. Então, assim, sempre o estudo de processo penal e processo civil, o básico é saber o código, a lei, a legislação, com a orientação jurisprudencial. Então, assim, para quem não lê informativo, já fica a dica, comece ontem, porque é de suma importância saber o que os tribunais entendem sobre a interpretação legal. A gente até vai poder discutir um pouco aqui sobre algumas interpretações, até na minha parte especificamente de recursos, vocês vão perceber que tem uma decisão muito importante do STJ sobre o cabimento ou não de agravo, se o rol é taxativo ou não, se vocês já se depararam com esse tipo de questão. O STJ já deu a sinalização de que o rol não é taxativo, tal, embora o código tenha querido enunciar matérias específicas ali para serem abordadas num recurso. Bom, vamos iniciar então o estudo propriamente daquilo que foi a mim incumbido. O livro 3 da parte especial do Código, ele inaugura exatamente a temática precedentes e ordem dos processos nos tribunais. Essa é uma temática muito importante com o Código de Processo Civil de 2015, porque vem para dar efetividade às decisões judiciais dos tribunais, como uma forma de acesso à justiça. E vocês sabem que essa justiça tem tudo a ver com a defensoria.
O Código de 2015, ele valoriza muito os precedentes judiciais, muito. Não quer dizer que o nosso direito passou a ser um direito de common law, não é isso. Mas até porque os autores vão falar o seguinte: quem dá valor de norma às orientações jurisprudenciais é exatamente a lei. Então não dá para você considerar que o nosso direito é de common law. Não, o nosso direito continua de civil law porque ele é todo baseado em atos normativos legais e é a lei que vai dizer, olha, determinados tipos de decisões qualificadas dos tribunais vai ter muita relevância e você já até, pelo que foi dito, é a última aula de processo civil, então vocês já passaram pelos casos de julgamento de improcedência antecipada. Uma das hipóteses que permite a improcedência antecipada é justamente quando a demanda está calcada contra teses jurisprudenciais, tribunais superiores. Então, sim, tem muita relevância. É o artigo 331 do Código que fala isso. Tá? E aí, ao longo de toda a exposição agora, vocês vão perceber como ganha relevância esse tema no Código de Processo. Precedentes. A primeira questão que eu tenho que abordar com vocês é que assim, a nossa cultura jurídica ela não usa muito a terminologia precedentes. Ela usa alguns sinônimos, por exemplo, súmula vinculante, decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Basicamente isso é o que aqueles que estudam common law vão entender como precedentes. São decisões que têm um efeito vinculante de observação obrigatória. O Código também evita de usar a terminologia vinculante, embora o espírito da legislação seja criar algo que seja seguido pelos tribunais, pelos juízes de primeira instância. O professor Cássio Carpinello até diz o seguinte: o nosso sistema não pode ser entendido como um sistema de common law, mas que muito possivelmente as faculdades de direito vão começar a introduzir uma disciplina como direito jurisprudencial. É estudo de como é feito a jurisprudência, de como é editada uma súmula vinculante, de como são os efeitos de um controle concentrado do STF, de como é feito as modulações. Isso tudo vai começar a ganhar um ar de cientificidade com técnicas próprias que ele imagina que daqui a um tempo as faculdades vão ter que inserir esse tipo de disciplina para tratar melhor essa questão. O artigo 926 do Código de Processo Civil, ele tem a seguinte redação no caput, diz o seguinte: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Eu fui até pesquisar para ver se a doutrina traz algum significado diferente para estável, íntegra e coerente, mas eu acho que eu fui convencido pelo que o professor Cássio Carpinello diz. Ele diz que esses três qualificativos da jurisprudência eles têm que ser entendidos como algo conjunto. No sentido de que as decisões judiciais elas não podem ser alteradas a todo momento, salvo umas situações que justifiquem a alteração, como alteração legal ou cultura jurídica. Eu vou trazer para vocês no finalzinho da aula um caso muito recente conseguido por um defensor do interior aqui de São Paulo, uma mudança de orientação do TJ de São Paulo, calcado na alteração de lei. E era uma tese já firmada, pacificada no STJ, e ele já conseguiu o reconhecimento do TJ em sítio diverso por causa da alteração legal. Do Código de Processo, que tem a seguinte redação: os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante ao inciso 2. O inciso 3 vai falar sobre os acordos e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, e também os acordos proferidos em recursos extraordinários, especiais e repetitivos. Além disso, tem o inciso 4, que vai falar sobre o enunciado das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. O que eu acho que vocês têm que saber de cor salteado para uma prova, seja de processo civil, seja de direito constitucional, como é editada uma súmula vinculante, todo o roteiro de edição da súmula vinculante, que exige quórum qualificado,
8 ministros têm que votar em favor da súmula, enfim. E também quais são essas súmulas vinculantes. Isso tem que saber, porque isso é matéria que cai e despenca em prova. Na época que eu parei de estudar para concurso, era um pouquinho mais de 33, se eu não me engano, súmulas vinculantes. Hoje tem mais de 60. Essas súmulas vinculantes tem que conhecer, de cor e salteado, porque são elas que caem, tá? Especificamente no que diz o artigo 927, eu vou tratar com vocês hoje um pouco sobre o IRDR, a assunção de competência e de recursos especiais extraordinários repetitivos. Vocês vão perceber que o resultado final desses 3 institutos são aquilo que o professor Carlos Capinella diz, indexadores jurisprudenciais. Eles fixam teses jurídicas que têm que ser observadas pelos tribunais, embora o código tenha dado uma roupagem para o IRDR e recursos especiais extraordinários repetitivos diferente do IAC, que é o Instituto de Associação de Competência, que a gente vai tratar já já. É importante vocês terem em mente que o código tem todo um espírito de contraditório. Então, durante toda a edição de súmula, de jurisprudência, que possa ser de algum modo, porque a lei diz que eles são vinculantes, durante toda a edição dessas súmulas, dessas teses, o código traz uma série de mecanismos para que esse processo seja o mais democrático possível. Então ele vai permitir que outros sujeitos intervenham, façam manifestações, de modo a pulverizar a mesma discussão e de dar mais credibilidade, mais força para que essas teses sejam mais facilmente aceitas, né? Isso já acontece hoje, na verdade sempre aconteceu antes mesmo da reforma de 2015, no controle concentrado. O STF sempre permitiu pareceres de entidades que tivessem interesse e relevância na causa. Hoje isso é expressamente previsto para outras técnicas judiciais de tomada de decisão, especificamente do IRDR, o IAC e recursos especiais extraordinários repetitivos. O que vocês têm que ter em mente, e aí eu acho que é uma questão que vocês têm que decorar mesmo, qual é o tipo de abordagem que o código dá para esses precedentes. Nesse ponto é importante vocês ficarem muito atentos ao que diz o artigo 311, que vai falar sobre a tutela de urgência calcadas nas teses obtidas em julgamento de recurso especial e extraordinário. Esse artigo tem que saber de cor e salteado. Também tem que saber o artigo 332 do Código, que vai falar o seguinte. Deixa eu só... O artigo 332 do Código vai falar da improcedência liminar do pedido. E ele traz lá nos seus incisos algumas situações em que o julgador, se deparando com uma causa contrária a alguns precedentes, ele pode já de cara julgar improcedente ou mérito da questão. O inciso 1 desse artigo fala que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido quando o enunciado, quando o pedido contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do STJ em recursos especial e extraordinário repetitivos, e entendimentos firmados também no IRDR ou assunção de competência. Isso tem que saber porque mostra o valor que os precedentes têm para a nossa abordagem processual hoje, e porque em alguns artigos ele vai permitir que o relator, por exemplo, tome uma decisão monocrática com base em alguns precedentes, mas outros precedentes não vão autorizar esse tipo de tomada de decisão. A gente já vai ver mais para frente. O artigo 928 ele é bem importante porque ele traz duas técnicas de julgamento de causas repetitivas. E aqui é importante vocês terem em mente
que são somente essas dois instrumentos que são técnicas de resolução de demandas, técnicas de julgamentos repetitivos, que é o IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, e o recurso especial extraordinário repetitivos. O IAC, que é o incidente de assunção de competência, ele não está calcado em demandas repetitivas, tá? Ele não tem como pressuposto ou como requisito de instauração que as demandas sejam repetitivas. Basta haver a sinalização do tribunal de que uma demanda de questão de direito possa causar futuramente controvérsias para o tribunal criar a assunção e decidir as causas de modo vinculante, entre aspas, de observação obrigatória, tá? O artigo 28, o que eu ia dizer é exatamente isso. Para provas objetivas que vocês têm que ter em mente é que o julgamento de casos repetitivos somente no IRDR e recurso especial extraordinário. Se tiver uma alternativa que traga o IAC como uma técnica de julgamento de repetitivos, essa assertiva está errada, tá? Pela literalidade do código. O artigo 929, ele é o primeiro artigo do capítulo 2 do Código de Processo, do livro 3, da parte especial, que tem a seguinte temática: a ordem dos processos nos tribunais. Esse artigo é importante, mas o que vocês têm que decorar para qualquer tipo de prova de processo civil, não só na defensoria, isso é em todas as provas, é o 932, inciso 2, inciso 4 e 5, tá? Esse artigo, ele não é uma inovação no código, ele já existia no código anterior, no artigo 557, mas ele traz uma disciplina bem importante, que é a disciplina de quando o relator no tribunal pode atuar sozinho. A gente sabe que na seara do tribunal vige um princípio bem importante, que é o da colegialidade, né? E o código faz uma exceção em alguns casos, permitindo que o relator decida de modo monocrático. Essas exceções são previstas em lei, somente elas que autorizam esse tipo de comportamento. Inclusive, contra qualquer decisão proferida com base nesses incisos que eu disse para vocês, o inciso 4 e 5 do 932, cabe agravo interno, justamente para provocar que os demais membros daquele colegiado se manifestem sobre a questão. Eu vou tratar com vocês especificamente do inciso 4 e 5. O inciso 4 autoriza ao relator negar provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, ou do STJ, ou do próprio tribunal, a um acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos e ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Ele faculta também, depois de apresentada a resposta ao recurso, as contrarrazões, que seja dado provimento ao recurso. Aqui é interessante vocês observarem, para dar provimento ao recurso, eu preciso ouvir a outra parte, porque em tese, para dar provimento ao recurso, eu vou estar prejudicando a parte que vai apresentar contrarrazões. Para negar provimento, eu não preciso ouvir a outra parte, porque aquela minha decisão vai favorecê-la, tá? E o inciso 5 vai dizer quais são essas situações em que eu posso dar provimento ao recurso monocraticamente. Também são as decisões calcadas em súmula do STJ e STF ou do próprio tribunal. Fiquem atentos, porque o Tribunal de São Paulo tem muita súmula, muito enunciado de súmula. A última vez que eu dei uma lida por cima eram mais de 70 súmulas. Com base nesse dispositivo do código, é possível então que um relator dê uma decisão com base na súmula do próprio tribunal. Também acordos proferidos pela STJ ou STF em recursos repetitivos ou entendimento firmado em IRDR e assunção de competência. Essas são as situações que autorizam a atuação monocrática que vocês devem ter em mente para uma prova, tá?
O artigo 931 e o 934, ele tem uma interpretação, ele traz uma regra importante para a gente, porque é a extirpação, é o fim da figura do revisor nos tribunais. O que vocês têm que ter em mente para uma prova, pensando bem praticamente de prático para uma prova objetiva, é que o STJ tem decisões, e a tendência é que ele firme posicionamento forte nesse sentido, de que o artigo 931 e o artigo 934 não alteraram o julgamento da rescisória no âmbito do STJ e do STF. Por quê? Porque a lei do Código Civil, o Código de Processo Civil, no artigo 1072, ele revogou uma série de diplomas legais, mas não fez expressa menção ao artigo 40 da Lei 8.038 de 90. Essa lei é a lei que rege como se dão os processos nos tribunais superiores. E esse artigo, especificamente, ele traz a figura do revisor no julgamento da ação rescisória no âmbito do STJ e do STF. Como o Código de Processo Civil não fez menção expressa de revogação desse dispositivo, o STJ já deu sinalização de que a figura do revisor vai se fazer presente, porque a lei não expressamente revogou uma lei especial que traz uma disciplina diversa. Então, fiquem atentos, porque no âmbito do Código de Processo Civil, a figura do revisor realmente não existe mais. Mas, no tocante aos processos junto aos tribunais superiores, a figura do revisor ainda permanece com base no artigo 40 da Lei 8.038. O STJ já deu decisões nesse sentido, ainda não foi decisões de exceção, mas são algumas decisões que dá a entender de que esse será o posicionamento. O artigo 937, ele amplia as hipóteses de sustentação oral nos tribunais. Não é preciso que vocês decorem isso, porque imagino que o examinador ele tem 8 perguntas, trazendo aqui na nossa realidade, né, de São Paulo, ele tem 8 perguntas para serem feitas. Ele não vai fazer decorebas puras e simples, né? Então ele vai fazer algo pensado. Agora, o artigo 938, ele traz uma inovação que é bem importante. Inclusive, eu vou trazer 2 casos práticos para vocês visualizarem bem e fixarem a compreensão desse dispositivo. O 938 diz o seguinte, o caput: a questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não sendo conhecido, caso seja incompatível com a decisão. O que basicamente esse artigo dispõe é o seguinte: quando tem um recurso de apelação, um recurso extraordinário especial, e há uma preliminar que em tese impediria o julgamento do mérito, o relator, ele tem, entre vários poderes, na verdade até a doutrina fala aqui que nesse caso ele tem um dever de fazer isso, de sanar o vício alegado na preliminar, se for possível, seja ele próprio tomando os atos para isso, ou remetendo para o juízo de piso, para que o juízo de piso faça esse saneamento das preliminares que foram alegadas. Isso é interessante porque vocês devem já ter escutado que o nosso código atual, ele prima pelo julgamento de mérito. Então, todos os vícios formais que sejam possíveis de ser saneados, o código impõe um dever mesmo para que o julgador faça a correção. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, um de que foi aplicado e outro de que não foi aplicado. Eu atuo muito com a área de família, e uma das questões que foi levantada numa ação era o reconhecimento de dupla maternidade, porque era uma demanda muito específica e muito peculiar. Era um rapaz com mais de 40 anos, ele tinha em seu registro uma pessoa que não era mãe biológica. Por quê? Porque o pai dele mantinha 2 relacionamentos e obrigou a amante a registrar o filho como se fosse dela, e a mãe biológica não pôde registrar. Mas ele sempre conviveu com a mãe biológica. Aí um belo dia ele foi na defensoria e pediu: olha, eu quero que nos meus
documentos constem a minha mãe biológica. Por quê? Porque a minha mãe que registrou era amante do meu pai. Eu até tenho contato com ela, mas não é maternidade. Não dá para reconhecer a maternidade dela. Eu tenho 40 anos e sempre convivi com a minha mãe biológica. O juiz de primeira instância, ele julgou e falou assim, olha, nós fizemos o exame de DNA, né, e saiu realmente que aquela pessoa não era a mãe dele, era uma outra pessoa, a mãe biológica era outra pessoa. E o juiz de primeira instância entendeu o seguinte, olha, ele tem 40 anos. Não dá para a defensoria falar que ele não tem sócio-maternidade com a mãe que registrou. Então eu estou julgando parcialmente procedente para incluir a mãe biológica no assento dele, mas vai manter a mãe que registrou. Então ele vai passar a ter duas mães. A gente fez a apelação e na preliminar eu disse pro julgador o seguinte, olha, não foi dado sequer a oportunidade dele ser ouvido em audiência, é uma preliminar de cerceamento de defesa, o processo é nulo. Por quê? Porque se ele fosse chamado em audiência, ele teria a oportunidade de falar, de explicar, de trazer elementos que pudessem convencer o juiz de que não tinha uma relação de sócio-maternidade, né? E o relator entendeu dessa forma. Então o que ele fez? Ele aplicou esse dispositivo, porque ele constatou que a ocorrência de um visto era sanável e mandou que a prova fosse produzida em primeira instância, foi feita a prova e voltou para o órgão do tribunal apreciar. Ainda está pendente de apelação, mas muito possivelmente por tudo aquilo que foi juntado no processo, deve ser excluída a dupla maternidade, porque a gente juntou bastante prova. Mas é só para vocês entenderem, é uma situação em que uma preliminar que impediria o exame do mérito, que é cerceamento de defesa, foi suscitada e o relator tomou por bem sanear o vício, mandando para a primeira instância para instruir o feito e depois voltar para ele julgar. A outra questão que não foi aplicado esse artigo, eu até pedi a aplicação dele, é a Defensoria Pública. Eu não sei se alguém disse isso para vocês, imagino até que sim, na aula de princípios institucionais. Por lei, a Defensoria Pública tem a atribuição de atuar como curador especial. Isso está no Código de Processo Civil, inclusive, né? E uma das situações que a Defensoria atua como curador especial é de réu preso. Então, num divórcio, o réu foi citado, preso, e não constituiu advogado, os autos foram para a Defensoria Pública como um curador especial. Um dos pedidos da pessoa com quem o réu era casado era de que ele tirasse o nome que ele aderiu no momento do casamento. Ele passou a assinar o nome da mulher. E a esposa, quando entrou com a ação, pediu para que isso fosse tirado em sentença com a decretação de divórcio. O juiz não deu oportunidade do requerido se manifestar especificamente sobre essa questão e deu uma sentença dizendo que tinha que tirar o nome mesmo. A gente fez uma apelação também com a preliminar de que fosse melhor instruído o processo, pelo menos que ele fosse ouvido, se não em audiência, mas pelo menos que tivesse a manifestação dele certa perante o diretor do presídio, ao menos. Ainda mais porque essa questão está relacionada com o direito de personalidade. Não pode, só porque a parte contrária pediu, o juiz tirar o nome da pessoa. Inclusive, é uma tese que a Defensoria usa com muita regularidade em favor das esposas que não querem tirar o nome de casado. É o direito dela, passa a aderir à condição, à personalidade da pessoa, quando ela atribui o nome do marido para si. O TJ não entendeu assim, não aplicou o dispositivo para melhor instruir a preliminar, que a gente também defendeu que era um cerceamento de defesa, e eu fiz embargos para questionar, inclusive, a negativa de vigência desse dispositivo especial, 938, e também dos dispositivos do Código Civil que falam sobre o nome da pessoa. O TJ não conheceu dos embargos e agora eu fiz recurso especial e está pendente de julgamento. Eu só trouxe essa questão só para dar algo concreto para vocês visualizarem qual a importância desse dispositivo. Esse dispositivo eu apostaria bastante nele para uma eventual prova, o 938. Então deem uma importância para ele devida. O último artigo que eu vou tratar com vocês dessa parte do capítulo 2 é o artigo 942. Esse artigo, ele também tem grandes chances de cair, porque ele envolve uma espécie recursal que foi eliminada do Código de 2015, que são os embargos infringentes.
Atualmente nós não temos mais os embargos infringentes, e os embargos infringentes ao lado do agravo retido são as duas espécies recursais que foram eliminadas do Código de Processo de 2015. Mas o 942 traz uma técnica muito similar ao que ocorria nos embargos infringentes. Como essa técnica, a leitura do CAPT ela é bem autodidata, ela diz o seguinte: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento e sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos do regimento interno. É isso que diz o CAPT. Quer dizer o seguinte: olha, se uma apelação tiver julgamento não unânime, a gente tem que ampliar essa discussão, chamando outros julgadores para compor uma outra Câmara de Julgamento e aí sim fazer um julgamento definitivo da causa. Essa técnica era exatamente a técnica que a gente usava nos embargos infringentes. Quando tinha um recurso contra uma sentença e a sentença era revista por 2-1, basicamente ela tinha um empate, né? Se você contar os jogadores, eram 4 jogadores, de primeira instância aceitou o pedido, e os do órgão colegiado reverteu por 2-1, então era um de primeira instância mais um do órgão colegiado contra os 2 do órgão colegiado, era um empate. O embargos infringentes existia justamente para a gente tirar esse empate, e essa técnica do 942, embora o recurso tenha sido eliminado, a técnica ainda existe. Tem alguns autores que vão defender isso e alguns vão criticar. A maior parte até imagino que critiquem muito, porque foi a oportunidade que o código teria de realmente o nosso sistema processual já recebe tantas críticas por causa dos recursos, seria o modo de eliminar o julgamento, mais um julgamento da causa. Outras pessoas vão falar o seguinte: olha, isso só reforça a importância do TJ e do TRF, porque são eles que vão julgar a causa em última instância. O STJ e o STF não analisam matéria de fato. Então a gente tenta com isso valorizar os tribunais locais, mas também impedir que causas que não sejam de direito cheguem aos tribunais superiores. É isso basicamente que vai ser dito. O que eu quero que vocês entendam aqui é quando cabe essa técnica. São só 3 casos que cabem essa técnica, tá? É o julgamento não unânime, sempre, de apelação. O julgamento de ação rescisória, quando julga procedente o pedido. E também quando há um julgamento de procedência do agravo de instrumento, quando concede uma tutela provisória. São esses 3 casos. O parágrafo 4º do 942, ele vai falar quando não se aplica esse dispositivo. Eu assim, por uma critério de prova, pensando sempre em prova, eu queria que vocês não lessem esse parágrafo 4º. Basta vocês decorarem que as 3 hipóteses que cabem sempre o julgamento não unânime de apelação, rescisória, quando dá provimento à rescisória, e de agravo de instrumento, quando julga contrário à concessão da tutela antecipada. É isso que vocês têm que guardar. O parágrafo 4º vai induzir vocês ao erro, porque ele vai falar que não se aplica o disposto nesse artigo em algumas situações. Mas se vocês lembram só das hipóteses que se aplicam, não preciso do parágrafo 4º, tá? Bom, vamos continuar as nossas discussões. Aqui a gente vai pular um pouquinho do artigo 942 até o 976 para falar especificamente de uma técnica de repetitivos, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? Eu pulei um pouco a abordagem porque eu vou tratar depois do que ficou nesse meio, só por um critério para facilitar. A gente já está falando de precedentes, então é bom a gente já tratar dessa situação agora. Bom, o IRDR ele é um instituto novo no Código de Processo Civil, embora alguns autores digam que ele tenha derivado da uniformização de jurisprudência, mas ele, do jeito que ele está alocado no Código de Processo Civil, ele é um instituto totalmente novo. E muitos autores enxergam nele uma relevância na hora de tratar os interesses individuais homogêneos.
porque é um instrumento em que o tribunal vai ter de selecionar alguns casos e julgar questões de direito sobre aqueles casos, firmando uma tese de observância obrigatória para os juízes de primeira instância e para o próprio tribunal. O IRDR entra naquele espírito de precedente, trazer mais segurança, de acesso jurídico às partes, das pessoas saberem o que elas estão discutindo, uma isonomia de tratamento para que não tenham decisões conflitantes e divergentes. Entra nesse espírito. E o professor Cássio Scarpinella, ele traz também uma questão interessante que eu até acho que ele tem razão, porque ele diz que o IRDR só tem cabimento no âmbito dos tribunais locais, ditos locais, os TJs e os TRFs, que não caberia o IRDR no RESP e no RE. E ele faz essa leitura com base também no artigo 982, que vai dizer especificamente o seguinte: admitido o incidente, o relator, o inciso 1 fala o seguinte: suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região. Parece dar bem a entender de que são os TJ e os TRFs aplicáveis, né? E que os STJ e o STF somente analisariam o IRDR em sede de recurso especial ou extraordinário, se houvesse um manejo, interposição desses recursos para ele apreciar as teses. Vocês vão perceber aqui para frente que é possível isso acontecer. Não tem nenhuma discussão assim, hoje não foi colocada nenhuma questão se o STJ ou o STF podem fazer esse tipo de instrumento para julgar demandas repetitivas. Eu acho que vale mais, eu acho que dificilmente isso vem cobrado numa prova, se o IRDR pode ser feito no STF, no STJ, diferentemente do IAC. O IAC pode ser feito no STF, no STJ, mas é só importante vocês, porque se vocês forem ler todos os dispositivos ali, vocês vão perceber que é algo mais local, tanto que alguns dispositivos vão tratar só para vocês entenderem, adiantando um pouco a discussão, o TJ ou o TRF eles vão selecionar alguns casos paradigmáticos e vão decidir a tese ali. Todos os casos com discussões similares da questão vão ser sobrestados. E, obviamente, o sobrestamento é local, só naquele estado ou naquela região. Para você ter a abrangência nacional desse sobrestamento, você tem que fazer só por meio de recurso especial extraordinário. O que dá mais ainda a força de que, olha, parece realmente que não posso fazer essa aplicação de instituto lá. Tá? Acho dificilmente que isso venha cobrado numa prova, mas se cair, eu assinalaria que só cabe no âmbito do TRF e TJ. Bom, a gente vai analisar agora os requisitos para instauração do IRDR. Eles estão especificamente no artigo 976, que vai dizer o seguinte: é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia da mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Pela leitura do dispositivo, a gente percebe o seguinte: os requisitos são dois, basicamente: a efetiva repetição de questão de direito e o risco de ofensa à isonomia e segurança. O que vai diferenciar o IRDR do IAC é exatamente a efetiva repetição de questões de direito, porque o IAC não exige a repetição. Ele basta um exercício de futurologia pelo tribunal de que aquela determinada questão pode imbricar em questões diversas entre as câmaras ou os órgãos colegiados para ser suficiente para sua instauração. Tá? Pelo artigo 977, a gente vai ter lá quais são os legitimados para a instauração desse incidente. O próprio juiz do tribunal ou o relator por meio de ofício pode fazê-lo, o Ministério Público,
a Defensoria Pública e as partes. É interessante aqui, a gente percebe mais um ponto em que a Defensoria ganha bastante relevo no Código de Processo. Ela tem legitimidade para suscitar a instauração do IRDR. Para revisão, a gente tem que ter uma atenção. O 977 vai falar dos legitimados para instauração, para o pedido de instauração do IRDR. O 986 vai falar dos legitimados para revisão da tese firmada no IRDR. Nesse ponto, vocês têm que só entender uma coisa, não são os mesmos legitimados, tá? As partes não podem pedir, as partes eventualmente prejudicadas ou beneficiadas naquele caso concreto que foi firmado a tese, elas não têm legitimidade para suscitar a revisão da tese. Somente o MP, a Defensoria ou o próprio tribunal que pode fazê-lo, pela leitura do 986. Avançando um pouco mais, nós temos o artigo 998, que diz que a competência para definição do julgamento do IRDR é feito pelo regimento interno dos tribunais e que esse órgão que vai ter competência para apreciar o IRDR, ele tem competência tanto para fixar a tese jurídica, para discutir e depois fixar, como também para decidir o caso concreto que deu origem à suscitação do IRDR. Tá? Desse julgamento, até porque ele está julgando a causa, né, cabe a interposição de recurso especial e extraordinário, o STF ou o STJ. O 980 vai informar para a gente que o IRDR tem preferência de julgamento sempre, salvo em duas situações, réu preso e habeas corpus. Também vai sinalizar que há um prazo para o IRDR ser julgado, que é o prazo de 1 ano. E se o IRDR não for julgado nesse prazo, o efeito é que os processos que foram sobrestados passam a andar novamente, salvo decisão fundamentada do relator. Esse tipo de dispositivo é o que costuma cair em prova. Se tem preferência sempre, em qualquer caso, qual é o prazo de julgamento, qual é o efeito por não julgar no prazo assinalado. No 982 nós vamos ter algumas regras importantes que em linhas gerais vão dizer o seguinte: olha, os legitimados podem pedir aquilo que eu antecipei a discussão, e aí dá mais a entender ainda de que o incidente só pode ser manejado no TJ e no TRF. Porque para a gente ter abrangência nacional, os legitimados podem pedir o sobrestamento em todo o território, ao STF ou ao STJ, a depender se a questão é de direito constitucional ou infraconstitucional. E aí caberá, nesse caso, nesse pedido, ao STJ ou ao STF decidir se tem sobrestamento em âmbito nacional ou não. Nesse caso de sobrestar em nível nacional todos os processos com questões similares, vamos supor que o incidente tenha sido instaurado no TJ Bahia e por um pedido dos legitimados tenha sido conferido o sobrestamento em todos os outros processos do Brasil. Você tem uma demanda aqui em São Paulo que vai ser atingida com essa tomada de decisão de abrangência nacional. Para quem você tem que pedir eventual tutela antecipada, seja de urgência ou evidência, porque o seu processo vai ficar sobrestado até a definição da tese. Pode ser que tenha uma situação de risco grave, de dano grave, ou de difícil reparação, qualquer coisa do tipo, que você tem que pedir uma tutela desde logo. O código vai falar que esse pedido tem que ser feito ao próprio juiz da causa, tá? É o juiz da causa que vai apreciar e deferir ou não . E o artigo 987, ele vai dizer o seguinte, duas coisas importantes, tá? Eu acho que aqui vale duas considerações importantes. A primeira é o seguinte, que o sobrestamento em nível nacional, ele só vai perdurar se houver interposição de recurso especial extraordinário, tá?
E a segunda questão, e aqui eu acho que é bem interessante, é porque é uma inovação total do Código de Processo. Esses recursos especial e extraordinário nunca tiveram, por força de lei, efeito suspensivo. Você interpunha os recursos e, para pedir efeito suspensivo, geralmente o que se fazia era a medida cautelar, né, para que fossem apressados os requisitos e aí, a critério do Tribunal Superior, conceder ou não. Pela primeira vez no Código de Processo, há a sinalização de recurso especial e extraordinário com efeito suspensivo decorrente de lei, que é justamente nesse caso. Quando tem o julgamento de IRDR, cabe o recurso especial e extraordinário. E a lei fala que esses recursos, se forem interpostos, terão efeito suspensivo. Tá? Professor, uma dúvida. Depois a gente falou que quando tiver casos de argumento, você não usa a causa. Se ele quer negar o pedido, cabe agravo. Aí é a questão de segue a ordem natural das coisas. Se ele negar, não fala que é uma decisão irrecorrível. Não, o Código só se preocupa em falar assim: olha, embora o sobrestamento tenha sido nacional, isso não quer dizer que a competência agora é do STJ e STF para decidir a tutela antecipada que você vai pedir. Continua no juízo de primeira instância. Se eventualmente ele negar, cabe o recurso normal ao órgão julgador que teria a competência. Seria um novo incidente de limitação de competência, né? Não tem nada. Ele não muda a competência de ninguém. Ele só fala assim: é possível dar abrangência nacional ao sobrestamento, se as questões forem similares. Aí o Código tem a proporção de falar assim: olha, mas pessoas que não estavam envolvidas anteriormente com aquela questão passam a ser atingidas. E se eventualmente elas tiverem demandas urgentes, para quem elas têm que pedir, já que o STF e o STJ que deram abrangência nacional? Aí o Código fala: é para o próprio juízo de piso. Mas isso não quer dizer que se ele negar não caiba recurso, ou que se ele conceder também não caiba recurso por quem foi prejudicado, né? Aí segue a situação normal do Código. 183, ainda falando sobre RDR, vai trazer técnicas que já eram conhecidas pela gente na tomada, quando a gente estudava processo civil na roupagem do antigo Código, que aquela preocupação de se pulverizar a discussão, de torná-la mais democrática. A gente já via isso no âmbito do STF. Isso foi feito em vários casos paradigmáticos, como o caso dos abortos de feto anencefalo, né? Várias entidades puderam se manifestar. O 983 diz expressamente isso, que o relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, no prazo comum de 15 dias, que poderão juntar documentos, bem como requisitar diligências necessárias, e também impõe a oitiva do Ministério Público no mesmo prazo. Também disciplina que cada um dos intervenientes, partes, MP e os terceiros interessados que tenham se inscrito em até 2 dias de julgamento tenham 30 minutos para poderem expor as suas causas, seus motivos na sessão de julgamento de RDR. O 985 traz uma questão importante, que é exatamente a observância da tese fixada no IRDR. No parágrafo 5º vai falar, inclusive, que essa observância é tão obrigatória que, se não for, cabe reclamação. Tá? Reclamação, a gente vai ter a oportunidade de falar hoje ainda, ele é um instrumento para se garantir justamente a força do tribunal. No IRDR se firma uma tese, o tribunal competente firma uma tese de observância obrigatória, de modo até que cabe reclamação se aquela tese provinda do IRDR não for observada para o próprio tribunal, para o tribunal corrigir a discrepância de quem não der cumprimento. E nesse dispositivo 985, ele ainda tem uma questão que é bem salutar. Quando o IRDR versar sobre teses jurídicas acerca de serviços públicos autorizados, concedidos ou permitidos por órgãos da administração,
os órgãos de fiscalização têm que ser comunicados justamente para dar cumprimento à tese. Então, se o IRDR, por exemplo, versar sobre concessões de vias públicas, de estradas, departamentos relacionados ao serviço de luz, qualquer coisa que tenha sido permitido, autorizado ou concedido, os órgãos de fiscalização têm que ser informados para eles controlarem isso, inclusive com aquela situação de caber reclamação se não derem cumprimento a que foi estipulado. Passando ao segundo instrumento de demandas repetitivas, nós temos a partir do artigo 1036 até o 1043 o que o Código disciplina como recurso especial extraordinário repetitivos. Como eu já disse, foi elencado junto com o IRDR como um instrumento de resoluções de demandas repetitivas aí. Amanhã eu vou falar um pouco com detalhes sobre o recurso especial extraordinário, mas já é importante trazer uma leitura aqui, porque a gente está falando um pouco de precedentes, só para tentar situar um pouco a matéria melhor. O artigo 1037 vai falar sobre o que seria uma decisão de afetação. Deixa eu só achar o 1037. A gente tem a seguinte redação: selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença do pressuposto do artigo 1036, que vai falar para a gente que sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários e especiais com fundamentos de idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições de regimento interno. O relator vai basicamente eleger alguns recursos especiais extraordinários que vão servir como modelo para que a tese seja firmada. Assim como o IRDR, os recursos especiais extraordinários também têm que ser julgados no prazo de 1 ano. Eles também têm preferência, salvo com relação a réu preso e a julgamento de habeas corpus. Mas ele não tem um dispositivo falando sobre o que aconteceria se o prazo de 1 ano não fosse observado. Esse dispositivo até existia, mas ele foi revogado ainda na vacatio legis do CPC, e alguns doutrinadores vão entender de que as demandas repetitivas configuram um microsistema que de modo deveria ser aplicado por analogia o dispositivo para o IRDR. Se não houver o julgamento em 1 ano, haveria então a continuidade dos processos que forem sobrestados. Mas não existe dispositivo expresso para isso quanto ao recurso especial e extraordinário. Vamos lá. Os processos que eventualmente forem tomados como afetados vão ser sobrestados, e todos os demais repetitivos sobre aquela questão de direito. As partes que eventualmente se tirem prejudicadas com o sobrestamento, elas podem intervir no feito para mostrar: olha, o meu caso é diferente, por isso, isso e isso. O próprio tribunal que vai decidir, e dessa decisão cabe um agravo de instrumento ou agravo interno, a depender de quem é que julga. No caso, por exemplo, se tiver na primeira instância ainda, e o juiz entender, não, o seu caso se enquadra assim, e deve ficar sobrestado, cabe agravo de instrumento. Se já estiver em grau de recurso aquela questão, cabe um agravo interno da decisão do relator que mandou sobrestar. Na verdade, não é o relator, é o vice-presidente e os presidentes do TJ que fazem o sobrestamento. Também tem a mesma preocupação do IRDR de pulverização das discussões, de torná-las cada vez mais democráticas, autorizando a participação de outros agentes. Isso está descrito no artigo 1038. Bom, o 1039 ele vai trazer o seguinte: diz lá que o STF e o STJ vão decidir
os recursos e vão aplicar as teses para aqueles recursos que estiverem sobrestados. Eventualmente, ele pode ordenar que os tribunais façam a aplicação da tese que foi decidida. E uma peculiaridade que nessa temática 1041 traz é o seguinte: foi fixada a tese, todos os recursos extraordinários especiais que já estiverem sobrestados terão aplicação dessa tese pelo próprio Supremo e pelo STJ, mas e no caso de haver uma decisão do tribunal que ainda não houve a interposição de recurso, ele ficou sobrestado, ainda não houve a interposição de recurso especial extraordinário, portanto não está na instância superior, mas que há sinalização de que a tese também será aplicada nesse caso. Nessa situação, o artigo 1041 diz que haverá um efeito regressivo do recurso. A gente vai estudar isso na teoria geral dos recursos, sobre os efeitos dos recursos. O efeito regressivo é aquele chamado juízo de retratação. Então, um tribunal que eventualmente tenha proferido um acórdão contrário à tese firmada, vai ter o juízo de retratação quando da interposição do recurso extraordinário ou especial. Passamos então ao estudo do incidente de assunção de competência. Também na abordagem de precedentes, o IAC está previsto no artigo 947 e seguintes do Código de Processo Civil. Como eu já disse anteriormente, ele não ele não é um instrumento de litigância repetitiva. Ele simplesmente nasce da percepção dos tribunais de que uma dada questão pode ensejar divergência de entendimento entre os órgãos julgadores. A gente disse, fazendo um comparativo com o IRDR, ele é um instrumento novo, embora alguns digam que ele tenha derivado da uniformização de jurisprudência do código anterior, mas o IAC já é um instrumento que existia. Ele era tratado basicamente em um artigo, 555, e parágrafos, e a doutrina sempre clamava por uma alteração para que ele viesse disposto mais detalhadamente, com algumas premissas fixadas, e isso foi feito a partir de 947. O 947 vai nos trazer as hipóteses de cabimento. Diz que cabe o IAC quando a questão envolver relevante questão de direito, com grande repercussão, sem a repetição de múltiplos processos, e ele tem que ser conjugado o caput do 947 com o parágrafo 4º, que diz que essa questão de direito, a respeito da qual será debatida, tem que ser relacionada a uma divergência entre as câmaras ou turmas do tribunal. E o IAC surge para preservar a isonomia, a segurança jurídica e previsibilidade das decisões. O IAC, por força do parágrafo 3º de 947, ele tem o condão de produzir teses vinculantes, que têm que ser abordadas tanto pelo juízo de primeira instância quanto os órgãos fracionários dos tribunais. Tem legitimidade para a instauração do IAC o relator da causa, a pedido das partes, do MP ou da defensoria. Mais uma vez, o papel da defensoria ressaltado no Código de Processo. E ele também é um instrumento que pode ser sim instaurado no STF e no STJ. Não há nenhum impedimento, ao contrário do IRDR, que a maior parte se entende que é aplicável ao TJ e TRF. Mais uma vez aqui a gente lembra de que ele não lida com mecanismos de repetição de julgamento, mas ele também assume um papel de indexador de jurisprudências obrigatórias, porque todas as decisões, todas as teses firmadas em IAC são vinculantes. Inclusive, eu repito aqui o artigo 332, que permite o julgamento liminar de improcedência, quando o pedido estiver contrário a uma tese fixada em IAC. Outra repercussão que mostra a obrigatoriedade da tese
também está prevista no artigo 496, que trata sobre a remessa necessária. Diz lá o artigo que não haverá remessa necessária quando a decisão, embora seja contrária aos interesses do Estado de modo geral, estiver no mesmo sentido da tese fixada. Como que geralmente tem envolve a questão de direito dos nomes, a diferença lá do IRDR ser o principal e do IAC é a multiplicidade de processos? Sim, é isso, exatamente isso. Primeiro o âmbito de... Primeiro em âmbito de onde vai ser instaurado. O IAC tem se admitido a instauração perante o STF, do STJ. Basta o STJ entender de que as suas turmas têm um julgamento diverso, a sexta ou a quinta turma no âmbito criminal, por exemplo, para fazer o IAC. Ou o STF. O IRDR, pelo que se tem entendido, não há nenhuma, foi o que a colega perguntou, não há nenhuma decisão nesse sentido. Mas toda a roupagem que o Código traz é para fortalecer os tribunais locais, para que os tribunais locais possam fortalecer a sua jurisprudência de observância obrigatória naquele âmbito, IRDR. Também eu acho que o marco definitivo é a repetição das causas. O IAC não envolve repetição da causa, inclusive a literalidade do dispositivo fala que são demandas não repetitivas. No caso, os dois têm caráter vinculante. Os dois têm caráter vinculante, sim. Também, como aqui as teses firmadas no IAC são obrigatórias, o próprio 932, que a gente teve a oportunidade de falar rapidamente, incisos 4 e 5, autoriza negar ou conceder ou dar provimento ao recurso monocraticamente pelo relator quando o acordo estiver contrário ou no mesmo sentido da tese firmada no IAC. O 988, no âmbito da reclamação, vai nos dizer também que cabe reclamação no caso de não observância da tese firmada em IAC. Aí, no sentido que o colega perguntou, demonstra bem que tanto o IAC, quanto o IRDR, quanto o recurso especial extraordinário repetitivos, eles estão juntos num grande âmbito, que são os instrumentos para fixar teses que têm que ser observadas. Especificamente de demandas repetitivas, só temos o IRDR e o recurso especial extraordinário repetitivos, porque o código assim trouxe, o artigo 928 é o que fala, só elenca esses dois instrumentos. Mas o IAC também gera teses vinculantes. Tá? Alguém tem alguma questão para perguntar, alguma coisa do tipo que tenha ficado um pouco falho? Eventualmente, tudo aquilo que eu estou falando vai ter um material para vocês, tá? Até se vocês quiserem não escrever, eu nunca consegui, eu sempre escrevia no que eu ouvia. Mas eu vou disponibilizar o material para vocês. Até acho que o material está melhor do que a minha exposição. O meu e-mail está no material também. Se vocês eventualmente tiverem qualquer questão, se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe e vou responder, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ação rescisória. A ação rescisória está prevista no artigo 966 e seguintes do Código de Processo. Ela teve algumas alterações sensíveis de tratamento. A rescisória é um tema mais presente no nossa vida acadêmica, porque a gente costuma estudar a rescisória, diferente do IRDR, esses outros instrumentos, é difícil a gente ver isso na faculdade. Mas a rescisória a gente tem um pouco mais de proximidade. Mas ela teve algumas alterações bem importantes. A primeira delas é que, enquanto o código anterior falava que cabia rescisórias contra sentenças de mérito, o 966 fala que da decisão de mérito transitada e julgada pode ser rescindida quando? Não sei se deu para entender. O código anterior falava sobre sentença de mérito.
O Código Novo fala sobre decisão de mérito, não propriamente sentença. A gente, nessa altura do curso, já tem noção de entender o que é uma sentença e o que não é uma sentença. Decisão de mérito abrange sentença, obviamente, mas também abrange algumas decisões interlocutórias que lidam com o mérito. Não sei se vocês já tiveram, muito possivelmente sim, o julgamento parcial de mérito, previsto no 356 do Código de Processo. Para quem atua na área da família, isso é muito recorrente, sobretudo em ações de divórcio. Por vezes, a única discussão que vai se ter no divórcio é a guarda dos filhos, pensão ou a partilha dos bens. Mas o divórcio em si, ele é querido por ambos. O que o juiz faz? Ele, reconhecendo isso depois da contestação, de que o réu não se opõe, ele já, muitas vezes, pede mandado de verbação e já julga parcialmente o mérito. Já decreta o divórcio desde então e delega para outro momento a discussão da partilha, dos bens, dos filhos. Tá? Dessa decisão em si, caberia rescisória, embora ela não seja uma sentença. Ela é uma decisão interlocutória de mérito e, portanto, caberia rescisória pela literalidade do Código. O rol de cabimento, que está no 966, equivale ao antigo rol previsto no Código de Processo de 73, e eu acho que vale a pena tecer um pouco de comentário no inciso 5, que fala sobre violação manifesta de norma jurídica. Antes, a literalidade do dispositivo de 73 falava sobre violar literal disposição de lei. Hoje fala em violação manifesta de norma jurídica. Para vocês entenderem um pouco como essa mudança, que pode parecer sutil, mas é muito importante, é que uma das situações em que cabe rescisória está prevista no parágrafo 5º do 966, que diz que cabe rescisória quando a decisão contrariar um entendimento firmado em repetitivos ou em súmula, para abranger muito mais do que simples disposição de lei. Abrange uma norma jurídica, dá o condão para as teses firmadas nos incidentes que a gente pôde estudar anteriormente, o condão de norma jurídica de caráter obrigatório, tanto que, se não forem observados por uma decisão que transitou em julgado, cabe rescisória. Tá? Isso está no parágrafo 5º do 966. Seja porque essa tese jurídica foi simplesmente ignorada, não foi aplicada, ou porque foi mal aplicada. Talvez o caso, às vezes, não fosse de substituição perfeita da tese, então você demonstra, olha, o julgador agiu mal, avaliou mal, nesse caso não era para ter aplicado a tese. Então é possível se manejar a rescisória contra essa decisão. O próprio código, além do rol previsto no 966, ele vai trazer algumas situações esparsas nas quais sejam possíveis a rescisória. A primeira situação que eu trago para vocês está prevista no artigo 525, parágrafo 15º, e o 535, parágrafo 8º. Esses artigos estão lá na parte de cumprimento de sentença e vai tratar da questão da coisa julgada inconstitucional. É uma situação seguinte: quando a norma que fundamenta o título executivo foi declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte: se eventualmente essa declaração de inconstitucionalidade se der no prazo da impugnação, cabe ao executado fazer a sua impugnação e alegar isso no prazo que ele tem para se defender no próprio cumprimento. Se eventualmente essa tomada de decisão pela inconstitucionalidade do STF for feita depois do prazo, aí cabe a rescisória. Fala, olha, o STF acabou de dizer que o título está fundado em norma tida como inconstitucional. Aí cabe a rescisória, porque ele não poderia mais manejar a impugnação. O segundo caso, fora do rol do 966, está previsto no 658, que fala sobre a partilha de inventário. A partilha de inventário também está sujeita à ação rescisória. E o 701, parágrafo 3º, até uma crítica que o próprio professor Fred faz, é o seguinte: fala que cabe a rescisória da decisão que converte o mandado inicial em mandados de pagamento na ação munitória.
O professor Fradier diz o seguinte, olha, quando o código fala que cabe rescisória, ele dá a oportunidade do devedor questionar no prazo de 2 anos, porque o prazo da rescisória continua sendo de 2 anos, aquilo que ele deveria ter impugnado por embargos. Se ele não fez embargos, em tese a questão está preclusa. Ele não pode discutir isso em rescisória, mas o código traz essa hipótese de cabimento. Então, numa questão alternativa, vocês podem marcar sem medo de errar. Os legitimados para ação rescisória está no artigo 967. Podem a parte ou o sucessor, o terceiro interessado, o MP, que sempre vai intervir na ação rescisória se ele não for o postulante, aquele que deveria ter sido ouvido, mas não foi. Esse caso é o caso que a doutrina já anunciava como litisconsórcio necessário. Eventualmente, se ele não integrou a lide, ele pode manejar a rescisória. O 968 do Código de Processo vai trazer alguns elementos da petição inicial. O primeiro que acho que fica bem evidente, e isso não é novo, é que a rescisória admite um duplo pedido. É o pedido de rescisão e o de julgamento, do rejulgamento do caso. É o que se tem dito que se chama iudicium rescindens, que é o julgamento pela rescisão do julgado, e um iudicium rescisorium, que é o rejulgamento do caso propriamente. Ainda na parte de requisitos da inicial, tem que ser dito que, sob pena de indeferimento da inicial, o autor tem que fazer o depósito prévio de 5% do valor da causa, e esse valor tem um limite estabelecido em lei, que é até 1.000 salários mínimos. Tá? Esse valor de depósito prévio não pode ser superior a 1.000 salários mínimos. Esse dispositivo, o 974, parágrafo único, que fala isso, que fala que inclusive que essa multa, que esse depósito vai ser convertido em multa em favor da outra parte se a rescisória for julgada improcedente, ele recebe várias críticas da doutrina, assim, porque quando eu fui preparando o esquema, é difícil, eu tentei ao máximo trazer muito o que a letra da lei dizia, porque ainda não tem nada muito consolidado, né? Mas muitos autores dizem que esse dispositivo é inconstitucional, porque ele fere o direito de você propor a rescisória. Você tem que recolher previamente, aí o que o código fez para falar que não é uma punição, fala que é um depósito que pode ser uma multa no futuro se for improcedente. Mas isso basicamente pode tolher o direito da pessoa de entrar com a rescisória. Eu até imaginava, assim, no caso que eu contei para vocês, se o STJ, por exemplo, não der provimento ao recurso especial, que eu espero que dê, da mudança do nome do réu preso, que ele maneje uma rescisória. Mas imagina, no caso dele, ele vai ter que depositar 5% exigido como depósito prévio, com uma ressalva, que aí eu acho que é importante a gente ter em mente. A ressalva é que algumas pessoas não precisam fazer o depósito prévio. São as pessoas jurídicas de direito público, o Ministério Público, a advocacia pública de modo geral, e isso envolve a defensoria, e o beneficiário da justiça gratuita. Na rescisória também é possível julgamento antecipado de indeferimento, nos mesmos casos do artigo 332. O parágrafo 5º e 6º do artigo 968 traz algo inovador do ponto de vista legal, embora a doutrina já falava sobre isso. Naquelas situações em que há dificuldade de se entender de quem seria a competência para precisar a rescisória. Porque a rescisória é contra uma decisão de mérito e às vezes é um acórdão do TJ ou às vezes é o acórdão do STJ. E isso faz a competência mudar, porque tem competência para julgar a rescisória o órgão prolator. Então, se for um acórdão do STJ, é o STJ que vai julgar a rescisória. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque uma decisão, até trago um exemplo que é do professor Scarpinella, ele fala o seguinte: às vezes um recurso especial é negado seguimento
no próprio TJ. Mas, às vezes, o recurso especial é negado seguimento no STJ. E aí você fica na confusão, olha, foi negado seguimento, não teve a prestação do mérito. Quem seria o competente para julgar uma eventual rescisória? Nesses casos em que há uma dúvida fundada de saber quem seria o competente, se o tribunal que recebeu o pedido de rescisória entender que ele não é o competente, ele tem que intimar a parte autora a fazer o reajuste da inicial e o próprio tribunal reenvia para o órgão que ele imagina ser o competente. Tá? É uma dúvida, sempre quando for calcada de dúvida fundada. O 969 vai informar que a propositura da rescisória não impede o cumprimento de sentença, salvo tutela provisória. Esse regime também já existia no código anterior. O 970 também não é uma inovação, que vai falar que o prazo de defesa varia de 15 a 30 dias e depois segue um rito comum. Mais uma vez eu chamo a atenção para a figura do revisor. O 971 vai deixar claro que o revisor não existe mais, foi extirpado do Código de Processo Civil, salvo o entendimento que tende a prevalecer na STJ de que no âmbito dos tribunais superiores a figura do revisor ainda se faz presente no julgamento da rescisória por força do artigo 40 da Lei 8.038. O prazo para a propositura da rescisória, como eu disse de passagem, continua sendo os 2 anos, que é contado, e aí aqui é uma mudança bem significativa, está no 975 do Código de Processo, é contado da última decisão proferida no processo. Aí a gente cai numa situação... Hoje é realidade que o Código permite as decisões parciais de mérito. E o Código fala também que os 2 anos serão contados da última decisão proferida no processo. Eu poderia esperar então para fazer uma rescisória somente quando terminasse o processo, ou eu posso fazer uma rescisória daquela questão embora o processo ainda esteja em andamento? Eu posso fazer uma rescisória embora o processo ainda esteja pendente de julgamento, porque aquela decisão já está apta a ser atacada por essa via processual. O STJ tem uma súmula que a tendência, pelo que diz a doutrina, é de revogação, porque essa súmula é uma súmula que consagra uma jurisprudência defensiva, no sentido de falar que é uma jurisprudência defensiva com uma certa razoabilidade. O STJ falava assim, vai contar a partir da última decisão, com a intenção de que as partes não fizessem várias rescisórias, né, porque a gente tem uma doutrina forte, sobretudo em São Paulo, que fala dos capítulos da sentença. Isso sempre foi admitido, no sentido de que daquele capítulo específico da sentença ele transitou julgado porque ninguém questionou naquele momento, e daquilo ali caberia uma rescisória, e posteriormente a outras questões que foram decididas depois caberia rescisória no futuro. O STJ tinha uma decisão, uma súmula falando que conta-se 2 anos da última decisão, no sentido de tentar fazer com que as partes não ficassem com rescisórias várias sobre aquela temática, e para que o STJ não tivesse várias rescisórias para julgar. Mas agora com a expressa disposição de que pode haver julgamento parcial de mérito, muitos autores dizem que essa súmula vai cair, porque você não pode tolher. Se a parte quiser, ela pode entrar com rescisória, 2, 3, quantas forem. Sim. Uma questão interessante também que eu tenho que trazer para vocês, que é uma inovação, é a rescisória fundada em prova nova. O termo inicial da rescisória fundada em prova nova é da descoberta da prova, mas o código traz um limite. O limite é de 5 anos. Tá? Então, se ultrapassado esse limite, não caberia mais a rescisória. O código anterior disciplinava sem essa limitação. Simplesmente falava que era de 2 anos a contar no conhecimento da prova. Esse prazo de 2 anos ele tem uma diferenciação, que é naquela hipótese do cabimento de violação manifesta à ordem jurídica, quando a norma é considerada inconstitucional pelo STF,
naquelas situações de cumprimento de sentença que eu dizia antes, porque ali o prazo de 2 anos é contado da decisão que transita em julgado do STF que reconheceu a inconstitucionalidade. O professor Cássio Carpinella, ele faz uma crítica porque isso vai causar uma grande insegurança, porque os prazos do STF demoram muito. Então imagina, são 2 anos contados do trânsito do STF que eu posso fazer uma rescisória e ainda não há nenhuma decisão, nada sobre esse tipo de contagem diferenciada, tá? O acórdão que julga a rescisória, do acórdão que julga a rescisória, cabe embargo de declaração e eventualmente recurso especial e extraordinário para os tribunais superiores, e também, como eu disse, cabe a técnica especial do 942, que é aquela técnica que amplia o órgão julgador, tá? É uma das 3 hipóteses de cabimento da técnica. Pessoal, só para a gente concluir a discussão hoje, até eu devia ter falado para vocês e não comentei, eu fiz mais ou menos uma divisão para que a gente pudesse abordar uma temática envolvendo a ordem dos processos tribunais hoje e falar sobre teoria geral dos recursos amanhã, tá? Porque eu acho que teoria geral dos recursos é algo que flui melhor, todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida, algo que vai melhor, então eu tentei fazer essa divisão. Tudo bem para vocês, assim, tranquilo? Então eu vou falar do último tema, que é um tema bem curtinho, que é a reclamação. A reclamação está no artigo 988 e seguintes do Código. Basicamente o CPC amplia as hipóteses de reclamação. É importante observar que no Código 73 não tinha nenhuma disposição sobre reclamação. A reclamação era um instituto tratado em leis esparsas, como a 8.038, e também a lei que trata sobre súmula vinculante. A reclamação tem a natureza jurídica de uma ação de competência originária dos tribunais. Daí decorre uma... Eu só vou comentar isso porque o meu examinador perguntou isso para mim na prova oral. Por isso que eu vou... É uma pessoa bem bacana, inclusive. Ele perguntou... Foi a minha última pergunta, inclusive. Ele perguntou o seguinte: se você tem a reclamação é prevista na Constituição, a competência dos tribunais é prevista na Constituição, né? Se você cria e fala que um tribunal específico tem competência para avaliar a reclamação por lei federal, que é o Código de Processo, isso seria inconstitucional? Você ampliar, você trazer mais competência para o tribunal do que aquela que foi prevista no texto constitucional. Eu acho que eu errei, mas beleza. Eu achava que sim, porque eu imagino que a competência dos tribunais tem que ser dada pelo texto constitucional. Sempre foi dito na jurisprudência do STF, eu desconhecia, e agora vocês sabem, o STF entende que isso não é inconstitucional. Por quê? Porque a reclamação faz parte do sistema. A reclamação serve para garantir a força dos tribunais. Então, não é um instituto que precisa ser criado. Ele já decorre automaticamente da competência dos tribunais, que é de fazer valer as decisões que ele proferiu. Isso tem tudo a ver com o sistema de hierarquia do Poder Judiciário. Não há sentido que um TJ tenha uma súmula e um juiz de piso de primeiro grau reiteradamente descumpra a súmula, né? Porque se a súmula existe, é para ela ser observada. Então o STF e os doutrinadores vão dizer majoritariamente o seguinte: não preciso discriminar num texto legal a existência de uma reclamação. Isso já decorre do próprio sistema hierarquizado dos tribunais. Tá? Eu só falei isso especificamente, não tem nada no código que fale isso, dessa existência implícita no ordenamento. Eu só falei isso porque foi uma pergunta que me foi feita no oral da Defensoria. O 988 vai dizer sobre as hipóteses de cabimento da reclamação e traz 4 incisos. O caput fala o seguinte: caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para 1. Preservar a competência do tribunal.
2. Garantir a autoridade das decisões do tribunal. 3. Garantir a observância de enunciados de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. E 4. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. O que a doutrina fala, o professor Ferdi diz, é que o inciso 3 e 4, na verdade, eles nem deveriam existir, porque o 1 e 2 já os contempla. O 1 e 2 fala preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das decisões. E o 3 e 4 nada mais é do que dizer quais tipos de decisões que poderiam ser violadas. Então, para ele, o inciso 3 e 4 não deveriam nem existir. O parágrafo 5º desse dispositivo vai falar sobre as hipóteses de não cabimento. Não cabe reclamação quando já estiver transitado e julgado a decisão reclamada. Também não cabe reclamação quando o recurso especial ou quando só ler a literalidade do dispositivo, é o inciso 2 que fala o seguinte: é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância do acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em recurso especial e extraordinário repetitivos quando não esgotadas as instâncias. O que isso quer dizer com isso? Na verdade, assim, cabe reclamação para esse tipo de situação. Acórdão com RE, com recurso especial, com recurso extraordinário reconhecido de repercussão, ou contra RR e RESP repetitivos. Isso cabe reclamação. Mas você não pode pular as instâncias de ir automaticamente pedir ao STF ou ao STJ que garanta a autoridade da decisão. Não, você tem que esgotar. Se o juiz de primeira instância julgou contrariamente, cabe recurso apropriado para isso e futuramente essa questão pode ser levada aos tribunais superiores. O que ele está querendo dizer é que não se pode saltar as instâncias para ir automaticamente para os tribunais superiores, tá? Interessante para vocês que está no artigo 9881, que é a preservação da competência do tribunal, a reclamação. Hoje, a gente vai ver isso melhor amanhã, mas só para vocês saberem, hoje não existe mais o duplo juízo de admissibilidade na apelação. Pelo código texto original, também não era para existir o duplo grau, o duplo juízo de admissibilidade no recurso especial e extraordinário, mas houve uma alteração durante a vacácio que retornou o juízo duplo, né, de admissibilidade, mas a apelação continuou sem esse juízo. E aí a questão que foi trazida é o seguinte: se há uma apelação manifestamente intempestiva, o que o juiz que recebeu o juiz recorrido deveria fazer? Se é manifestamente intempestiva, vamos imaginar que a apelação tenha sido interposta 30 dias depois do prazo. Ainda assim, ele tem que mandar processar para o tribunal competente? O professor Cássio Carpanella entende que sim. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele está usurpando uma competência que não é dele. Ele não faz mais esse juízo de admissibilidade. Ele simplesmente manda processar o recurso. Então, quando vocês se depararem, quando vier um caso dizendo sobre juízo de admissibilidade por órgão que não tem atribuição para tanto, desse juízo cabe reclamação, porque ele está usurpando a competência do órgão que deveria fazê-lo, que não é ele, tá? A legitimidade está prevista no artigo 988, no caput, que é a parte interessada, ou MP. O procedimento da reclamação ele é muito similar ao procedimento do mandado de segurança. Inclusive tem a previsão de requisição de informações, previstas no 989, e também tem a questão da prova pré-constituída. Você tem que ter já documentalmente a prova da infringência à competência do tribunal ou das decisões por eles proferidas, tá? E o 993 traz uma questão, é o último dispositivo que trata da reclamação, que é uma questão interessante. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.
A gente vê muitas essas questões discutidas no âmbito do STF, porque sempre se discute se a decisão vai ter feito a partir da publicação ou daquele momento da tomada de decisão. Como a reclamação ao Instituto para preservação da competência do tribunal ou para garantia das decisões pelo tribunal tomadas, a gente está falando aqui de um erro propriamente. O juiz errou, já há uma tese pacificada sobre o assunto, ele não deveria errar desse jeito. O código fala que o presidente do tribunal já manda cumprir a decisão de imediato, independente da lavratura, quando vai acontecer a publicação da acordo, tá? Pessoal, com isso eu mais ou menos encerro as... Pode falar. Na reclamação, a defensoria não tem legitimidade? Não tem legitimidade, só a parte e o MP. A reclamação não é igual aos outros institutos, porque é um erro do caso concreto, né? O MP atua como um fiscal da ordem, ele é um fiscal da ordem jurídica, então ele atua para a preservação da ordem jurídica. Mas no mais, quem tem interesse de corrigir aquele erro é a própria parte prejudicada, né? Então a defensoria não tem, a não ser que esteja por uma das partes. Exatamente. Não como instituição. Pessoal, com isso a gente termina mais ou menos o que a gente tinha que tratar. Ficam pendentes alguns temas, porque eu achei que não fosse de todo interessante trazer uma discussão, porque é a literalidade do código. Vai estar no material. O material, para vocês terem noção, tem 62 páginas. Mas é algo que eu acho que eu fiz bem feitinho, sabe? Como eu falei anteriormente, as exposições são feitas com base no que eu li do professor Cássio Carpinella e no curso de atualização que eu fiz do professor Fred Didier. E eu sempre diferencio com cores diferentes o que cada um disse, assim. Então, assim, tá algo bacaninha para vocês estudarem, vocês vão ter algo para estudar legal. Peço desculpa porque, como eu disse no início, eu não sou acadêmico, eu não tenho didática. É ruim porque parece muito um jogral, porque, como eu disse, a minha esposa, ela sim é voltada para academia, ela dá aula com frequência e ela acha um absurdo eu vir expor alguma coisa sem usar projetor. Ela fala, como você vai fazer isso? Eles vão dormir lá. Mas enfim, eu não tenho traquejo para isso, eu só venho porque eu acho que é um modo de eu ajudar um pouco. Mas é por isso que eu, reconhecendo as minhas falhas e limitações, que eu sei que eu tenho, isso podem confirmar, não tem problema, eu me coloco totalmente à disposição, assim, olha, Felipe, tem uma questão de processo penal que eu não estou conseguindo achar. Você não pode perguntar para alguém aí que você tenha facilidade? Nossa, eu converso com muitos defensores, o Bruno, o Fábio, ou processo civil, ou direito civil, qualquer coisa. Se eu não souber, o que eu vou responder é, olha, não sei, mas daqui uns dias eu respondo. Porque eu acho que a gente caminha assim. A gente precisa de vocês. Vocês querem entrar na defensoria, eu quero que vocês entrem. Quero que vocês sejam colegas. Com certeza. Imagina. Então eu me coloco à disposição para ajudar no que for possível, tá? E é isso, pessoal. Não desistam não. Contem comigo. É isso. Tá bom?